Boa noite, tudo bem com vocês? Obrigada pela participação. Depois eu vou colocar um slide, né, para eu falar sobre o programa, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Paula Hirata, eu sou consultora em imigração do Canadá e também para a província do Quebec. Então, para quem não sabe, né, essa profissão de consultoria em imigração, ela é regulamentada. Então, além da questão federal, né, dos programas federais que eu posso representar, eu também sou autorizada perante o governo do Quebec para os programas da província. Saskatchewan, que é uma província também do Canadá, ela também requer uma autorização especial para os consultores, né? Então, a não ser que o advogado, por exemplo, o notário no Quebec e o consultor de imigração são as pessoas habilitadas a representar, né, os particulares nos processos de imigração. Então, em qualquer processo de imigração, procurem sempre por uma pessoa especializada que possa orientá-los, né, de forma correta, com responsabilidade, e não busquem, né, empresas que simplesmente aconselham de uma forma que não tem nenhum respaldo, enfim, elas não representam vocês perante o governo, né? Embora muitos programas, eles são autodidatas, eles são muito bem explicados pelo site do governo federal e também provincial, mas eu sempre recomendo fazer pelo menos uma consulta para buscar uma orientação mais adequada, certo? Bom, eu vim para o Quebec, eu estou em Montreal. Eu vim para o Quebec faz 11 anos, já que eu estou aqui. Eu cheguei já como residente permanente, então eu fiz o programa regular de trabalhador qualificado para a província do Quebec. E desde então estou aqui, amo Montreal, né? É a cidade que eu vivo desde que eu cheguei em 2011. E eu fiz o meu processo de imigração sem ter antes ter vindo para cá, para o Canadá. Então, eu já cheguei só com visto no meu passaporte de uma entrada como residente permanente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto piloto de residência permanente para o Quebec para os preposés ou beneficiários. Quem são os preposés ou beneficiários? São aqueles, na tradução, né, literal aí para o português, seriam os atendentes aos beneficiários. Então, são aquelas pessoas que cuidam, né, dos usuários de residências de casa de repouso, que necessitam de cuidados básicos, né, na higiene, na alimentação e no bem-estar. Então, no Brasil, seria, numa forma mais lato sensu, seriam os cuidadores em geral, né? Que prestam algum serviço assim, de enfermagem ligados aos pacientes, enfim, ou auxiliam os enfermeiros em alguns procedimentos. Mas esse profissional, preposé ou beneficiário, ele está bem em contato, assim, direto com o usuário, né, na ajuda de locomoção, alimentação, como já falei, né. Então, por que nessa necessidade no Quebec, não só no Quebec, mas no Canadá inteiro? Bom, nós tivemos aí o evento Covid, estamos ainda passando por essa crise sanitária, né? Mas bem antes da Covid, já existia uma carência muito grande desses profissionais nas residências aqui do Quebec, né? E mesmo no Canadá inteiro, existia já uma carência desse profissional. Aí veio, né, a Covid e isso se agravou de uma maneira assim que a gente não imaginava. E aí o governo tem, de todas as formas, facilitado, né, até o estudo, até a inserção de pessoas aqui que
que são canadenses ou residentes permanentes, para que elas se envolvam e se engajem mais nesses programas para auxílio como preposeu beneficiário, né? Mas existe ainda uma carência muito grande de mão de obra, e aí o governo do Quebec lançou agora em março de 2021 alguns programas pilotos, e um deles é o de preposeu beneficiário. Então eu vou colocar aqui a minha apresentação, porque eu acho que eu já falei aqui bastante dela. Ok. Antes de mais nada, né? Eu sou a Paula Hirata, a minha sócia é a Hyunju Lee, e a nossa empresa ela surgiu da união de esforços de duas consultoras. E antes cada uma tinha uma empresa, e aí nós juntamos no ano passado e formamos a H&L, né? Hirata and Lee Immigration Service. Então, esse é o programa que é destinado aos profissionais da área de saúde, né, enfermagem, com a intenção de vir trabalhar e residir permanentemente no Quebec, né? Então, as pessoas pensam, o que é? Eu vou falar até um pouco sobre a residência temporária e a residência permanente. O que é isso? Bom, residência temporária, quando eu sou um estrangeiro, vou para um país a título de visitante, estudante ou trabalhador. Então, eu tenho uma intenção temporária de ir para aquele país e retornar, né? Então, eu tenho o propósito de visitar ou de estudar por um período ou trabalhar. A residência permanente, ela visa o quê? A imigração permanente, ela visa a intenção mesmo de residir naquele país de forma permanente para viver, enfim, e escolher aquele país para sempre, né? Digamos assim, não é para sempre, mas com a intenção permanente. Só que uma das vias mais rápidas, né, e mais comuns de se tornar residente permanente no Canadá é através de uma residência temporária, né, do estudo ou do trabalho. Então, a maioria das pessoas que vêm de outros países para o Canadá, elas vêm como estudantes ou como trabalhadores. E aí, de acordo com a qualificação de cada uma delas, para determinados programas, sejam provinciais ou federais, elas acabam adquirindo, né, tendo requisitos para aplicar para uma residência permanente. Tá? Então, esse programa de preposeu beneficiário, ele não foge disso, né? Ele almeja exatamente um profissional que venha com uma permissão de trabalho, né, para o Canadá, aqui para o Quebec, e depois de cumprida determinadas etapas, ele pode aplicar para o programa de residência permanente pela província do Quebec, para esse tipo de programa. E o Quebec, até 2026, janeiro de 2026, 1º de janeiro, vamos dizer até 2025, né? Seleciona 550 profissionais por ano nesse programa. É muito? É pouco? Vamos ver, porque é um programa novo, né? Eu acredito que a demanda, a necessidade seja muito maior do que isso, mas nós não podemos esquecer profissionais que já estão aqui, ou estudantes que vão entrar no mercado de trabalho. Então, também é uma demanda de mão de obra que o Quebec vai ter que absorver isso mais para frente, tá? Então, no primeiro momento, esse programa engloba 550 profissionais por ano na seleção. Como que eu participo? Então, como eu falei, existem duas formas, seja pelo trabalho ou seja o estudo e trabalho, né, combinado. Nas duas formas, eu tenho condições gerais de participação, ser maior de idade, eu tenho que estar trabalhando como preposeu beneficiário, ou seja, eu tenho que estar empregado, né, aqui no Quebec, para que eu possa aplicar para o certificado de seleção do Quebec. O que é esse certificado de seleção do Quebec?
Quando um estudante tem a intenção de vir para o Quebec para estudar em uma universidade, para fazer um college, para estudar um idioma mais de 25 semanas, ele precisa de um certificado de aceitação do Quebec, assim como o trabalhador também. Quando tem uma empresa que quer contratar um trabalhador estrangeiro para o Quebec, esse trabalhador ele precisa de um certificado de aceitação do Quebec para trabalhar no Quebec. Só que o certificado de seleção do Quebec, ele é para a residência permanente, né? Então, é quando o Quebec seleciona aquele trabalhador para que resida permanentemente no Canadá, tá? Então, esse é o CCQ, que através do programa de Préposé ao Beneficiaire, no final da análise do governo provincial, o governo ele vai decidir o quê? Se ele vai outorgar o certificado de seleção do Quebec ou ele vai recusar o pedido de residência permanente desse aplicante. Tá? Então, o objetivo de você entrar com esse programa é de você obter o CSQ. Para quê? Porque depois eu tenho que entrar para o federal, para uma etapa federal de residência permanente. Porque a residência permanente aqui no Canadá, ela se dá em 2 etapas. O Quebec seleciona o profissional, mas quem faz a admissibilidade é o governo federal. Aí, que mais que eu preciso ter? Eu tenho que ter um nível de francês 7. Por isso, eu vi aqui pela lista das pessoas que se inscreveram para a live, a maioria falam inglês, né? Poucos têm o conhecimento do francês, e o francês ele é um requisito sine qua non para participar desse programa. Sem o nível 7 de francês, não tem a condição mínima que o Quebec precisa, né? O Quebec ele é uma província francófona. Nós somos minoria aqui no Canadá. 30% da população do Canadá fala o francês e está concentrada onde? Aqui, no Quebec. Então, quando a gente pensa, eu quero ir para o Quebec, a primeira coisa que eu pergunto, você fala francês? E aí eu já estou fazendo propaganda aí da École Québec, que eu gosto muito. Vocês procurem a École Québec, é um parceiro que a gente tem aí já há bastante tempo, e eles têm uns programas que adaptam, né, facilmente para vocês que estão ainda no Brasil, e hoje tudo é online, né, então a gente se adapta com a tecnologia, né, e eu acho que a gente rompeu algumas barreiras que nós tínhamos antes da Covid, né? Então, hoje é tudo online. Que mais que nós temos? Aqui também, esse programa, ele precisa demonstrar uma capacidade de autonomia financeira, né? Mas não é que vocês têm que vir aqui mostrar dinheiro, tal, não é isso. É um contrato, é um compromisso que o trabalhador ele tem que assinar, né? Que tem que se engajar a ter determinada quantia nos 3 primeiros meses, né? De estabelecimento aqui no Quebec, que é para cobrir a questão de assistência médica, né, que a assurance maladie que a gente fala aqui, que é assistência médica saúde, ela só tem a cobertura a partir do 3º mês. Então, é por isso que eles pedem para ter um mínimo, para que essa parte de adaptação dos 3 primeiros meses sejam marcados pelo profissional, né, que vai ter que sustentar também a sua família. Mas é um compromisso, não é que vocês vão ter que apresentar extratos, tal, bancários, não. É um compromisso. Aí, qual que é o outro volê, né? Então, tem o volê de estudo e trabalho e o estudo de trabalho, né, como trabalhador. E aí que entra uma questão interessante para quem é enfermeiro
para quem tem o diploma, né, de técnico de enfermagem, por exemplo. Por quê? Esse diploma adquirido fora, né, do Canadá, fora do Quebec, ele tem uma validade, sim, porque ele demonstra que vocês estudaram, conhecem a profissão, né, têm que estar trabalhando, né, vocês não podem simplesmente estudar enfermagem, mas não exercer a profissão, guardar o seu diploma ali e nunca utilizar, aí vai trabalhar com vendas e outra coisa. Não, tem que sempre estar no exercício da profissão, ainda aí no Brasil, né? Com 1 ano de experiência profissional fora do Quebec, e mais 1 ano de trabalho no Quebec, ou seja, eu tenho que comprovar 1 ano de experiência fora do Quebec, mais 1 ano de experiência no trabalho de preposé ao beneficiário, tá? Nos 36 meses anteriores à aplicação para o programa. Então, eu tenho um período, certo? Vamos supor, esse programa é válido até 2026, né? Janeiro de 2026, então 2025. Então, eu tenho que, nos 3 anos anteriores, eu tenho que comprovar o quê para o governo? Que eu tive 1 ano de experiência fora, né, do Quebec e 1 ano como preposé ao beneficiário. Tá? E aí eu posso aplicar. Ou então, eu tenho que ter 2 anos de experiência de trabalho no Quebec nos 36 meses anteriores. Então, a experiência tem que ser recente. E uma condição importante é no momento que eu faço a aplicação, eu tenho que estar empregado. E eu tenho que efetivamente estar trabalhando aqui no Quebec. Quais são as profissões que se qualificam para o programa? Então, nesse caso, eu vou falar das profissões que são selecionadas ali pelo governo, né, como os coordenadores, os supervisores de enfermagem. O que é esse CNP, né, 30, 3012, 3124 e tal? Isso aqui é o Código Nacional de Profissão. Todas as profissões aqui no Canadá, elas têm um código, tá? Então, são esses códigos que foram determinados pelo governo do Quebec para que quem tem essa profissão fora do Quebec tem chances de se qualificar para esse programa, né? Desde que demonstre a experiência de 1 ano de trabalho fora do Quebec e 1 ano de trabalho no Quebec como preposé ao beneficiário. Então, o outro volet que a gente fala é como estudante no Quebec e trabalha no Quebec. Então, sempre quando eu faço um programa de estudo, hoje no Quebec é obrigado ter uma experiência de trabalho. Então, antes, eu não vou nem entrar nos programas anteriores, tá? Mas tinha o PEC Estudo, bastava comprovar que você tinha feito um curso X, que era elegível para o PEC Estudo, eu nem precisava trabalhar, eu já podia aplicar, tá, para o PEC Estudo. Então, isso já não existe mais. Teve uma mudança no passado, né, do governo, e eu acho que aí que começou a dificultar bastante, sabe, para o Quebec, e aí o Quebec ele tem soltado programas voltados para o trabalho, né, mas eu não sei como que vai ser o futuro do Quebec com esses programas e também com essas limitações que o Quebec impôs, né, no ano passado. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que estão saindo, sabe? Tem um êxodo aí do Quebec, porque se tornou um pouquinho mais difícil o caminho de uma imigração, né? Tem chances? Tem, mas tudo isso demanda paciência, demanda um investimento alto, né? O idioma francês não é um idioma que é falado mais de uma forma assim mais
mais corrente, mesmo no Brasil. No Brasil, as pessoas falam mais o inglês, né? E aprendem mais. A segunda língua seria o francês, seria o inglês ao invés do francês. Mas, então, é aí que também está a limitação do idioma. Mas existe a possibilidade de estudar o programa de Préposé aux Bénéficiaires no Quebec. Tá? Esse curso, ele tem 870 horas, mais ou menos um curso de um ano, né? Acho que é 9 meses, um ano, mais ou menos. Dá direito ao PGWP, e aí essa pessoa poderia ter um ano de experiência como Préposé aux Bénéficiaires aqui no Quebec. É uma estratégia boa? Depende. Depende. Por quê? Eu, como consultora, eu tenho que dar todas as possibilidades para vocês, né? Para que vocês tenham sucesso no Quebec. Esse curso de um ano, ele é um curso, assim, muito rápido, que te possibilita ter uma permissão de trabalho pós-diploma. Todos os cursos aqui, a grande maioria dos cursos aqui de college, que a gente chama, que são cursos pós-secundários, elas oferecem a possibilidade de trabalho depois. Então, o estudante, ele trabalha durante o período, ele estuda, né, o curso, e depois do programa, ele pode trabalhar, geralmente pelo período que ele estudou. Então, se for um curso de 1 ano e meio, ele vai poder trabalhar depois por 1 ano e meio. Se o curso for de tantos meses, de 9 meses, de no máximo 1 ano, que vai ser a permissão de trabalho pós-diploma, que nós chamamos, tá? Só que se a pessoa, dependendo do que ele fizer, se for especificamente essa profissão como Préposé aux Bénéficiaires, e se a pessoa que faz não é da área de enfermagem e vier sozinha, aí eu já acho arriscado. Eu vou falar para ela estudar outra coisa. Não vou falar para ela estudar isso aí, não. Tá bom? Mas, se tiver uma situação hipotética, por exemplo, tem uma enfermeira, um técnico em enfermagem, né, que, eu já estou namorando o Quebec já faz tempo, tal, e olha, opa, tem uma possibilidade legal de ficar no Quebec e depois de 1 ano de experiência, eu aplicar para residência permanente. Porque era assim que era o PEC Trabalho. O PEC Trabalho, antes vinha para cá, trabalhava 1 ano, com 1 ano de experiência, bingo, eu já podia aplicar para o CSQ, né, para o Certificado de Seleção do Quebec, independentemente daquele CNP, certo? Hoje não, hoje a regra do PEC Trabalho, ela ficou em 2 anos, a não ser que eu participe desses programas pilotos, né, que esse do Préposé aux Bénéficiaires, e tem outros, são 4 programas no total, mas hoje eu só vou falar dos Préposé aux Bénéficiaires. Então, o casal, voltando para aquele caso hipotético, né? Então, o casal, um é da área de enfermagem e o outro, sei lá, vendas, ou então ele trabalhou com uma área assim, também correlata, mas ele não tem diploma. Aí tudo bem, até acho que ele pode fazer esse curso, porque vem o cônjuge, que é enfermeiro ou que é técnico em enfermagem no Brasil, já, né, pode vir trabalhando. Então, essa pessoa que vai acompanhar o estudante, ela vem e já trabalha como Préposé aux Bénéficiaires, certo? Enquanto o cônjuge vai estudando. Aí sim, aí tudo bem, aí eu tenho uma folga. Então, por isso que o cônjuge, nesse tipo de programa, quando o estudo é muito curto, o cônjuge é essencial. Mas eu não recomendo, por exemplo, uma pessoa sozinha arriscar e falar, não, eu vou ver o que vai dar. Eu falei, não, vamos pensar o plano A, plano B, plano C, né? Porque não é tão simples assim. É muito investimento, sabe? É de tempo, é de recursos financeiros.
a questão emocional também, porque imigração é uma montanha-russa, principalmente aqui no Quebec, que parece que todo verão muda. Então, a gente tem que ter as alternativas aí, a carta na manga, tá certo? Trabalho integral, olha, trabalho integral aqui no Quebec significa dizer 30 horas por semana, tá bom? Esse é o mínimo. Não são 80 horas por semana, e o pessoal trabalha muito, né? Quer dizer, aí no Brasil é 40, mas vocês fazem jornada dupla. Bom, aí, o que eu vou falar aqui? Eu quero falar da próxima live, que eu quero aprofundar um pouco sobre a figura do preposeu beneficiário. Então, quem que é esse profissional? Aonde ele trabalha? Qual que é a remuneração dele? E aí eu quero trazer 2 profissionais da área, um da iniciativa privada e outro da iniciativa pública, para falar um pouco do dia a dia deles e aí fechar esse bloco desse programa, tá? As perguntas vocês podem enviar no chat, tá? E aí eu vou responder, para vocês aqui. Eu vou até tirar esse aqui. Eu vou tirar aqui. Aí, se vocês tiverem umas dúvidas, mas, por exemplo, olha, hoje eu estou falando de Quebec, tá? Mas o programa de preposeu beneficiário, que a gente chama na língua, né, na inglesa, é o PSW, que é o Personal Service Worker, tá? Que são aquelas pessoas, Personal Support Worker, né? Que trabalham com essa parte de assistência a healthcare, que a gente fala, né? Então, é o Canadá inteiro está recrutando. Então, você fala, ai, Paula, eu não falo francês, eu tenho uma dificuldade de aprender francês. Existe outro programa para outras províncias? Sim, mas eu só estou falando do Quebec hoje, tá? Essa apresentação, como as outras, elas vão estar disponíveis no YouTube. Sigam nosso canal, porque eu quero passar informação para vocês, porque quanto mais informação vocês tiverem, mais ferramentas vocês têm para tomar a decisão de vocês e trilhar um caminho, né? Não existe uma matemática perfeita, né, quando se trata de imigração, mas existe sim uma boa preparação e o sucesso de todos vocês aqui no Canadá, seja para a província de Quebec, seja para qualquer outra província, é vocês se dedicarem no idioma. Então, aproveitem que vocês estão no Brasil, né? Vocês podem estudar online, se preparar com todas as estratégias possíveis enquanto vocês estão no terreno seguro. Porque quando vocês vierem para cá, por esse lado, aí vocês não vão ter família para ajudar vocês. Vocês falam, eu quero aprender, vou aprender assim, lá quando eu estiver estudando. Mais ou menos. Faça um plano. Porque às vezes, realmente, vocês querem fazer um plano de imersão, olha, já estudei até o intermediário, eu quero aprimorar meu idioma no país, super válido. Acho bem bacana fazer uma viagem exploratória. Mas vocês têm que pensar muito bem no investimento, porque afinal de contas, o dólar canadense versus real. Então, é um investimento que vocês têm que pensar bem, né? E é um projeto familiar. Eu recomendo fortemente o estudo do idioma enquanto vocês estiverem no Brasil. Porque depois, se vocês quiserem vir para cá para fazer um college, ótimo. Se vocês têm um nível de francês ou de inglês avançado, vocês vão se dar muito bem, né? Vocês vão ter sucesso profissional e é isso que a gente quer. Que vocês tenham sucesso aqui e sirvam de exemplo para outros brasileiros que venham, né? E fiquem mais motivados, mas a preparação sempre é aí do Brasil, ou do país onde vocês estão. Bom, deixa eu ver aqui, se a Aline... aqui,
Peraí. Deixa eu ver aqui, porque eu estou olhando pelo chat, vou olhar pelo celular. Então, tem a Kelly, que entrou como, que ela é técnica de enfermagem, deu entrada na residência permanente do Canadá, gostaria de saber como pode trabalhar como enfermeira texiana no Quebec, não como professora beneficiária, é necessário fazer a equivalência do diploma. É sim. Kelly, tem uma via direta para os enfermeiros, que é feito pelo Recrutement Santé. E aí é um outro caminho, né? Os enfermeiros, eles têm, se eles tiverem B2, existe um caminho que é pelo, seu nome eu esqueci o nome, Recrutement Santé e o CHU do Quebec, que é o Centro Hospitalier Universitário do Quebec, que são os recrutadores para os enfermeiros. Então, existe esse programa, existem missões de recrutamento, né? Vocês podem se formar direto já no site, no Recrutement Santé, e lá eles falam, né, sobre a equivalência, porque a equivalência do diploma vocês precisam fazer perante a ordem dos enfermeiros, tá? Quem sabe uma outra live, talvez eu fale sobre isso, sobre o que é essa equivalência, né? Tem a equivalência profissional e tem a equivalência do diploma. Esse programa aqui de preposer o beneficiário, ele não pede a equivalência do diploma, porque o MIFI, o Ministério da Imigração, Frustração do Quebec, do Quebec, ele faz a equivalência do diploma, que é uma avaliação comparativa, no qual ele fala, eu vou comparar, que você estudou, você é bacharel, você fez o bacharel em enfermagem, então ele é equiparado com o bacharelado aqui de enfermagem, e aí, ok, tá? Então é comparado com o bacharel. Mas só essa equivalência comparativa do MIFI, você não pode sair falar, eu posso agora exercer como enfermeira. Não. Por quê? O enfermeiro é uma profissão regulamentada, assim como o advogado, por exemplo. A minha formação, eu sou advogada no Brasil, mas eu não sou advogada aqui no Quebec. Então, tem que fazer uma equivalência de diploma, tal, mas aonde que é feito isso? Na ordem, né? Uma profissão regulamentada. Então, quando se trata de profissão regulamentada, vocês têm que procurar a ordem que regulamenta a profissão no Quebec. Mas, nesse programa, não é necessário fazer a equivalência comparativa que eu falo, mas é recomendável. Por quê? Porque quando vocês forem trabalhar, vamos supor que tem um empregador aqui, que seja uma casa de repouso, que esteja contratando profissionais estrangeiros, tá bom? Isso é possível. Quando a gente fala sponsor, né, que são os empregadores que vão buscar direto esses trabalhadores, não, eu quero, porque eu preciso, senão meu estabelecimento vai fechar, como acontece mesmo. E aí, vocês, como trabalhadores, além de saberem o idioma francês, né, ou inglês, dependendo da empresa que for contratar, vocês vão precisar demonstrar que isso é equivalente a um curso de bacharelado em enfermagem, ou um técnico em enfermagem, ou que seria um curso técnico, que seria um diploma de estudo profissional, de estudo profissional aqui. E aí, sim, é importante ter essa equivalência comparativa para demonstrar para o empregador. É isso que é importante. Então, eu recomendo, sim, fazer essa avaliação comparativa do Ministério da Imigração e Francização, tá? Mas não tem nada a ver com a equivalência perante a ordem dos enfermeiros. Tá? Isso é outra coisa. Deixa eu ver.
Aí tem o André. Eu e minha esposa somos enfermeiros com 20 anos de experiência, pós-graduação, filhas pequenas, 7, 10 anos. Então, a dúvida é, os programas pilotos englobam algum diferencial para esse perfil? O governo canadense olha isso de outra forma ou não? Não, André, não olha. É o seguinte, só que o Quebec, por que que as pessoas procuram muito o Quebec, principalmente casal que tem filhos menores, né? É, e tem talvez uma idade acima dos 40, enfim, porque não tem um perfil tão jovem para emigrar via Canadian Experience Class, via federal, os programas do federal. Então, as pessoas escolhem o Quebec, né? Então, vem assim, o estudante faz um curso num college, o marido vem, trabalha, os filhos estudam num colégio público, certo? Ao passo que se os filhos forem para uma outra província, né? Se vocês escolheram uma outra província, mas estudarem em colégio privado, seus filhos não vão ter direito à escola pública, e aí isso pesa no bolso, né? Então, eu acho que aí, por isso que a estratégia tem que ser sempre pensando nos prós e contras, né? Eu vejo que o perfil para outras províncias são de pessoas mais jovens, solteiras. Aqui o Quebec realmente vem muito mais família. Isso que eu tenho percebido ao longo dos anos. Mas não olha diferente. Tem agora, a partir de julho, começaram a fazer umas mudanças. Parece que o ARRIMA, né? O ARRIMA seria aquele programa de residência permanente regular. Hoje ele é feito pelo ARRIMA, através do ARRIMA, que é como se fosse o Express Entry do federal, né, de pontuação, no qual a pessoa tem que ter um certo número de pontos, enfim. Ele começou a, a, a dar agora sinal de vida, porque ele estava meio mortinho, mas a gente teve notícias que eles começaram a chamar gente de fora até. Então, o ARRIMA, esse programa de regular de trabalhador qualificado, talvez seja uma opção para quem está dentro das profissões em demanda, né? Existe sempre as profissões em demanda para o Quebec e, assim, por conta da Covid e tal, a área de TI acho que aumentou muito, muito, muito a demanda, muito. Bom, a Michele, né? Gostaria de saber qual tipo de instituição o curso do preposeu beneficiário pode ser feito, é nível CEGEP ou alguma empresa privada, qual o valor do curso, se dá direito a levar filho, sou enfermeira e tenho uma filha de 14 anos. Então, sempre quando você vem como estudante, você pode trazer o seu dependente, sim, ou pode trazer o seu cônjuge, né? A única coisa, dependendo da idade do seu filho, tem 14 anos, não tem problema, vai estudar em escola pública, o seu dependente, e você vai ser estudante e, como estudando, vai poder trabalhar 20 horas por semana, né? O bom do estudo é que você pode trabalhar 20 horas por semana e depois que você concluir, você pode trabalhar período integral, quantas horas você quiser, porque você vai ter o PGWP. E nas férias programadas do college, você pode trabalhar período integral. Só que esse curso é uma média, depende do colégio privado, né? Tem escolas que são públicas também, mas requer realmente um nível B2. B2 de francês é intermediário avançado. Tá? Mas eu sugiro, assim, mesmo que em escola privada, eu sugiro vir com intermediário, sabe? Para não ter nenhuma dificuldade, porque você sempre tem que pensar no mercado de trabalho. Como é um tempo de curso bem curto, se vocês não tiverem muita desenvoltura, mesmo nesse curso curto, né, vocês vão ter mais dificuldade de achar um emprego, sabe? Então, o idioma francês, ele é bem importante.
Deixa eu ver aqui. A Ana, sou enfermeira, 8 anos no Brasil, tenho um companheiro que é educador físico e ele terá dificuldades na área dele, ele tem inglês. Então, Ana, o Quebec fala mais francês, né? Mas tem muitas academias, enfim, no qual ele poderia ser instrutor, né? Poderia trabalhar. Eu conheço várias pessoas que eram na área de educação física e começaram a trabalhar em academias. Não tem problema com isso. Agora, ele também vai precisar de se desenvolver na língua da onde você está, né? Que é o Quebec, até sobre as oportunidades melhores de trabalho, né? Então, tudo depende da estratégia. É possível? Tem gente assim que vem para cá, não fala um A em francês, e às vezes acaba estudando em inglês, porque também em Montreal, aqui no Quebec, também tem escolas que são privadas em inglês. Você pode estudar em inglês. Mas o que vai acontecer? Como o Quebec, para todos os programas de imigração do Quebec, exige o francês, essas pessoas não vão ficar, né? Elas vão sair daqui, quando tiverem a permissão de trabalho pós-diploma, elas vão para outra província. E não tem nada errado, hein? Não tem nada errado. A permissão de trabalho pós-diploma, ela é federal. Vocês podem trabalhar onde vocês quiserem, até no Yukon. Sem problema nenhum. Então é isso. Gente, super obrigada. Eu tenho as pessoas que se inscreveram, vão receber, quando eu fizer uma próxima live, vocês vão receber, né, agora um mail list das pessoas que se inscreveram, e aí vocês me sigam ali no Facebook, podem mandar as questões, se vocês quiserem, pontuais, né, porque daí eu posso responder numa próxima live, porque eu vou fazer uma continuidade do prepositivo beneficiário para trazer a parte prática do dia a dia deles aqui no Quebec, para vocês terem essa visão. E isso vai acontecer ainda esse mês, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês, uma boa noite, um descanso para vocês.